Olá, tudo bem? Graça e paz, estão me ouvindo? Aleluia! Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Olá, estão chegando, esperar o pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, manda um joinha aí. Aleluia! Deus é bom. A alegria do Senhor é a nossa força nesse dia lindo que Ele nos deu. Glória a Deus, esperar o pessoal tá chegando. Vamos nos alimentar mais um pouco dessa palavra que tem mudado a nossa vida, tem mudado os nossos pensamentos. Vamos criando expectativa, né, queridos? Porque Deus é bom e a sua bondade é sobre nós nesse dia. Creia nisso. Amém? Meu nome é Luciene, eu sou a diretora aqui do Centro de Cura de Cumbica, Guarulhos, São Paulo. E hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, como manter a sua cura. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, o Rafael e a Manu, que são bênção, um casal abençoado. E também quero agradecer pela vida dos meus pastores, pastor Joel e sua esposa Adelina, que graças a Deus eles têm pego essa visão do centro de cura. E nós temos conseguido com essa palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa, alcançar várias vidas. Convido você agora para a gente estar fazendo uma oração. Estão me vendo direitinho aí, queridos? Tá pedindo para mudar a posição, deixa eu mudar aqui. Sinta melhor. Deixa eu arrumar. Opa! Vocês estão me vendo melhor assim? Tá melhor assim? Amém. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai Celeste, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Obrigado por cada vida que vai ser alcançada, Senhor, pelo poder da sua palavra, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, querido, hoje eu vou estar a falar um pouco sobre como manter a sua cura. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 4. Nós vamos ler o versículo 20 e 22. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, não os deixe apartar-te dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para o que acham e saúde para o seu corpo. Então, queridos, é a palavra de Deus. Nós temos que nos firmar em seus ensinamentos. Nós temos que deixar que essa palavra, querido, não entre somente no nosso ouvido e saia pelo outro, mas ela tem que cair ao nosso coração. E como eu faço isso? Meditando dia e noite na sua palavra, para que ela se torne vida dentro de mim e saúde para o meu corpo. Porque, querido, essa palavra, ela nos traz verdades sobre aquilo que Cristo já fez na cruz ao nosso favor. E quando eu vou conhecendo, e quando eu vou me aprofundando nessa palavra, essas palavras vão se fixando dentro do meu coração, que ninguém vai poder roubar, porque ela tá tão fixa, essa fé tá tão fixa dentro de mim, querido, que as situações, as tempestades não vão poder roubar aquilo que Cristo já fez por mim na cruz. E também nós temos que entender que a manifestação da cura, queridos, muitas vezes não é instantânea. Nós podemos ver uma passagem lá em Primeira Reis, Segunda Reis 5, sobre a cura de Naamã.
Ele teve que perseverar. O que aconteceu? Ele tinha lepra no seu corpo e ele foi até o profeta Eliseu. Chegando no profeta Eliseu, Eliseu mandou uma mensagem para ele que ele ia ter que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. A princípio, querido, ele levou um susto. Ele ficou pensando, como assim? Dar 7 mergulhos no rio para tomar posse, para ser curado dessa lepra? Mas ele obedeceu essa palavra. E no primeiro momento, querido, quando ele deu um mergulho, não aconteceu nada na sua pele. Na segunda vez, na terceira vez, na quinta vez, nada. Mas no 7º mergulho, querido, quando ele levantou, a Bíblia fala que a pele dele foi restaurada de um modo que ficou que nem de um menino. Para pensar, queridos, porque ele teve uma atitude, ele obedeceu e ele recebeu a sua cura. Queridos, mesmo que você não esteja vendo, nós devemos confessar, nós devemos abrir a nossa boca. Não importa que ela aconteça em 2 dias, 1 mês, 1 ano, mas persevere, seja ousado, seja firme nos ensinamentos da palavra de Deus, porque a Bíblia fala, querido, que a palavra de Deus, ela vai ser saúde divina ao nosso corpo, saúde divina para nossas mentes, para nossa mente. Então nós temos que firmar essa verdade dentro de nós. E hoje eu também quero estar compartilhando alguns tópicos. Tá? Nós vamos falar de 4 tópicos, como manter a sua cura. A primeira é assim: mesmo que uma bênção tenha sido dada por Deus, deve ser mantida. Queridos, mesmo que você alcançou já a sua bênção, a sua cura, continue se fortalecendo na palavra de Deus. Porque quando nós nos fortalecemos nela, a nossa fé vai sendo, querido, fortalecida. Porque o diabo, querido, ele é sujo. Ele vai vir com sugestões, ele vai vir com tentações, dizendo, será que você foi mesmo curado? Ele vai vir querer atacar, muitas vezes com sintomas, mas lembre-se, aonde você está firmado, na verdade, você é curado. E quando nós confessamos, e quando nós mantemos firme, querido, o diabo não vai resistir. E ele vai ter que fugir. Então, querido, resista. Vamos resistir mediante a palavra. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus e colocar em prática. Queridos, não adianta nós queremos andar curados, manter a nossa cura, andando numa vida carnal. Porque nós temos que vigiar, nós temos que andar numa vida no Espírito. Lá em Romanos 8,5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, querido, quando eu busco o ensinamento do Senhor, quando eu me envolvo com a palavra, o meu espírito vai estar se ligando com o Espírito de Deus, querido. E aonde o Espírito Santo pode ministrar o meu coração, aonde o Espírito Santo pode me dar instruções de como está cuidando de mim, cuidando do meu corpo. Então, por isso, querido, nós temos que inclinar o nosso espírito à vontade, ao querer o Espírito de Deus. Outra coisa também que nós temos que fazer para manter a nossa cura, querido, rejeitar pensamentos que não estão firmados na palavra de Deus. Sabe, em Filipenses 4, a partir do versículo 6, fala que nós não devemos andar ansiosos. Fala bem assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, queridos, guarda os seus pensamentos. Você tem que ter pensamentos de vida. Da sua boca tem que sair tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que existe virtude. E isso tem que ocupar os nossos pensamentos. Não fale palavras negativas. Ah, será? Ah, não deu certo. Não, já deu certo. Porque, queridos, nós temos que ter uma convicção. Cristo já pagou o preço. Nós temos que ter a mesma convicção que nós vamos nos manter curados, assim como nós temos a mesma convicção da nossa salvação, que um dia nós estaremos com o Senhor no céu, reinando em vida. Então creia, declare isso sobre você. O segundo tópico: recebi cura pela fé e por isso devo mantê-la pela fé. E as práticas que me trouxeram a cura serão aquelas que me manterão curado. E quais foram essas práticas? Foi ouvindo a palavra de Deus, crendo no coração e por isso falando. Eu ouço a palavra de Deus, creio no meu coração e libero. Eu falo, querido. Romanos 10:17, um versículo que todos nós conhecemos, que diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então nós ouvimos e nós falamos. Quem crê, querido, fala. Então creia nessa manhã, querido. Você é curado, você é sarado em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O que você crê, querido? Eu creio que o meu corpo é curado. Eu creio que a minha mente é sarada, querido. Eu creio que a depressão não pode me tocar. Que se vir sintomas, eu vou liberar palavras de vida, eu vou liberar, eu sou ungida do Senhor. Então, creia nessas verdades nessa manhã. Em 1 Pedro 2:24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Queridos, nós temos que ter essa convicção. Nós já fomos sarados. Tudo que Cristo tinha que fazer, Ele já fez naquela cruz. Agora cabe a mim e a você viver nessa verdade, proferindo, falando dia após dia. Cabe a mim e a você, porque Cristo, Ele já foi ferido por todas as nossas transgressões, por todas as nossas dores. E por isso hoje eu posso viver nessa terra uma novidade de vida, cura divina, em nome de Jesus. Eu gosto muito o que diz lá em Provérbios 18:21, que fala que a morte e a vida estão no poder da palavra. E quem bem utiliza, come o seu fruto. Como você tem utilizado a sua boca? O que você tem falado quando você levanta de manhã? Seu corpo é sarado? Seu corpo é curado? Sabe, querido, mesmo que os sintomas venham, persevere na declaração. Persevere naquilo, na palavra que você tem se alimentado. Por isso a necessidade de a gente estar com a palavra, meditando, tendo uma vida de oração, querido, para que nós possamos estar fortalecidos em Deus. Agora eu quero falar do terceiro tópico, que diz assim: a fé deve vencer a falta de perseverança. O que é perseverança? É persistência, é permanecer, é continuar, é ser constante. Sabe o que é ser constante? Não é um dia, ai, hoje eu tô feliz, é no dia, ai, que dia triste. Não, querido. Nós temos que ser constante naquilo que nós cremos. Sabe, você é o povo mais alegre dessa terra. As pessoas têm que olhar pra gente e ver a alegria de Cristo no nosso rosto.
Então nós temos que ser constante nessa alegria, nós temos que ser constante na nossa declaração. Não é um dia eu sou curado, outro dia não. Não, eu sou curado todos os dias, independente dos sintomas, independente dos pensamentos que queiram vir na minha mente, mas eu vou me posicionar na palavra, do que a palavra diz ao meu respeito. Porque, querido, nós temos que persistir. Nós temos que permanecer, ser convicto naquilo que nós cremos. Amém? Porque a fé, ela vai ter uma ação correspondente. Não tem como nós falarmos em ser perseverante, ser constante, e não falarmos da mulher do fluxo de sangue. É o que diz lá em Marcos 5, no versículo 25, você pode estar lendo depois, que fala que aquela mulher, ela estava doente há anos. Já tinha gastado todos os seus bens com o médico e não tinha desfrutado de uma cura. Mas um dia, ela ouviu a respeito de Jesus. Ela ouviu que de Jesus saía virtude, que Jesus curava. E ela teve uma ação. Ela não ficou parada, querido. Ela não ficou, será? Será não? Ela teve uma atitude. E ela falou: se eu apenas tocar a veste de Jesus, eu vou ser curado. E o que ela fez, querido? Ela ousou, ela foi. Ela não olhou para a multidão. Ela não olhou para os relatórios que as pessoas iam achar dela no meio daquela multidão. Não, ela fez uma ação. Ela colocou a fé dela em ação. E nós temos que colocar a nossa fé neste dia, querido, em ação. Sabe, hoje nós temos ouvido a respeito de Jesus. Hoje nós temos ouvido a respeito do que Jesus Cristo já fez por nós. Então nós temos que nos posicionar e desfrutar, querido, dessa cura. Aquela mulher, quando tocou as vestes de Jesus, saiu poder, saiu virtudes. E nessa manhã, queridos, quero te lembrar, você é curada, você é sarado, em nome de Jesus. Também, queridos, não tem como nós não pensarmos em ser perseverantes, em manter a nossa cura, quando nós lembramos daquele paralítico de Cafarnaum. Aquele homem estava numa maca. Ele, querido, na limitação do corpo dele, ele não podia sair de lá, mas ele foi rodeado de pessoas que pensavam como ele. 4 amigos cheios de fé, ousado, falar: vamos, você vai até Jesus. E aqueles homens seguraram ele. Quando chegaram, viram aquela multidão naquela casa, falaram: pela porta não entra. Mas eles não desistiram, eles foram constantes naquilo que eles estavam crendo. E eles desceram aquele paralítico pelo telhado e aquele homem foi curado, querido. E teve uma ação. Assim somos nós, queridos. Nós temos que nos associar com pessoas que falam da mesma fé, que proferem a mesma fé, que não falam incredulidade, querido. Nós temos que fechar os nossos ouvidos contra as incredulidades. Porque, querido, tem pessoas que não crêem da maneira que você crê. Porque muitas vezes não tem uma vida de oração, não medita na palavra. Não é assim? Mas nós que conhecemos as verdades do Senhor, nós temos que andar com pessoas que nos enchem, que nos empolguem a viver essas verdades. Então creia, querido, nós somos curados. Nós somos curados. Lá em Hebreus 10, 35 diz assim: não abandone a vossa confiança, portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, querido, nós precisamos continuar perseverando na palavra, meditando, nos enchendo dia após dia. Lembrando que lá em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Queridos, nós não precisamos ver para crer, não é? Não tem como nós falarmos desse versículo e não lembrar do pai Abraão. Ele não precisou ver para crer, querido. Ele
creu, ele nem filhos tinha, querido, mas ele confiava, ele sabia do Deus poderoso que cuidava dele, querido. Assim temos que ser nós temos que conhecer a palavra de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida e para que os impossíveis aos nossos olhos possam se tornar possíveis, porque Deus está conosco. Amém? E eu quero ler um versículo que está escrito lá em Colossenses 2, no versículo 6. É uma versão da Bíblia Viva que diz assim: e agora sim, como confiaste em Cristo para lhe salvar, confie nele também para os problemas de cada dia. Olá, querido, olha isso. Viva em união vital. Deixe que suas raízes, sabe, as nossas raízes, cresçam nele e dele obtenham o sustento. Oh, querido, então persevere, dia após dia, confesse a palavra, gera fé e avance, querido. E agora eu vou falar do quarto tópico, que diz assim: o meu reservatório espiritual precisa se manter cheio da boa palavra de Deus. Olá, isso é uma verdade. A palavra de Deus, querido, tem tudo do que nós precisamos para viver uma vida cristã bem-sucedida. E, Luciene, como eu mantenho? Queridos, não tem como você se manter cheio se você não meditar na palavra de Deus. Nós temos que meditar. Nós temos que conhecer as verdades que estão escritas nela. Lá em Romanos, igual eu falei, 10:17, fala que a fé vem pelo ouvir. Então nós temos que ouvir as mesmas coisas, as mesmas verdades. Igual esses dias, quantas vezes nós repetimos os mesmos versículos, para que isso crie raízes dentro de você, que nem circunstância, nem palavra, nem situações venham roubar essas verdades de dentro de você. Então nós temos que ouvir, nós temos que deixar que essa palavra entre, caia no nosso coração e que nós falemos ela no nosso dia a dia. Por que, querido, é importante ouvir a palavra de Deus? Olha o que o próprio Jesus diz lá em João 14:21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, olha que verdade, e o Senhor vai se manifestar a nós quando nós guardamos, quando nós andamos dentro dos seus mandamentos. Em Colossenses 3:16 diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinamento, admoestações, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos, nós temos que todo dia, todos os dias, meditar, deixar que essa palavra fale conosco. Nós devemos levantar salmos, cânticos espirituais ao Senhor, para que isso transborde de dentro de nós. Outra verdade, querido, nós temos que ter uma vida de oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17, fala, querido, que nós devemos orar continuamente. Nós devemos conversar com o nosso Deus continuamente. Você, querido, pode estar com essa ligação direta com Deus todos os dias, todo momento, querido. Não importa o lugar, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Sabe, nós temos que entender, querido, que agora nós temos um elo com o nosso Deus Todo-Poderoso, o dia que nós entregamos a nossa vida para Ele. E nós precisamos, sim, conversar, abrir o nosso coração. Sabe, muitas vezes situações vão se levantar, querido, apresente diante do Senhor em oração e depois comece a agradecer e render graças. Em Efésios 6:18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, queridos, nós precisamos ter uma vida regada de oração. Igual uma irmã ministrou, se eu não me engano, semana retrasada, e ela disse que a oração é o combustível do crente. E é isso mesmo, querido. A oração é o nosso combustível para o dia a dia. Sabe, não tem como você se relacionar com uma pessoa e não conversar com ela. Não é verdade? O seu relacionamento vai ser desenvolvido conforme vocês vão se conhecendo, conforme vocês vão conversando e vai criando um elo. Assim é com Deus, querido. Nós temos que ter uma vida de oração. E também, querido, nós temos que ter uma vida de confissão da palavra. Nós temos que confessar aquilo que nós cremos a respeito do nosso corpo. Não deixe palavras negativas sair. Freie a sua língua. Sabe, se você não vai produzir vida, fecha a boca. Deixa um copo d'água perto, mas não deixa a incredulidade sair da sua boca, porque assim você vai manter a cura no seu corpo, confessando e crendo. Todos os dias, rende graça pela cura que há no seu corpo, pela cura que há na sua mente. Luciene, mas eu tomo remédio. Continue tomando seu remédio, querido, sob a orientação médica, mas toda vez que você tomar aquele remédio, você fala assim, muito obrigado, porque as células do meu corpo estão correspondendo, eu sou curada. Obrigado porque sai vida de dentro de mim. Vá confessando, querido, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele vela pela sua palavra. Crê certo, confesse certo, chame à existência aquilo que você deseja. A vida de abundância de Deus, Senhor, do Senhor é para todos nós. É para todos nós. Crê com o coração, fala certo, fala com confiança. Confiança, fala com autoridade, querido, porque nós temos que ter consciência que a autoridade já foi delegada à igreja, você é a igreja do Senhor Jesus. Fale que você é curado, eu sou liberto, confesse certo. E eu quero terminar com um versículo, queridos, lá em Romanos 12, do versículo 1 ao 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a boa, a perfeita vontade de Deus é que você ande em cura divina. Nós devemos manter a nossa fé, a nossa cura, conhecendo a palavra, meditando na palavra de Deus, para que nós possamos ouvir, cair no coração e falar. Nós devemos ter uma vida de oração, porque é a nossa conexão, é o nosso espírito ligado com Deus. Nós devemos ter uma vida de confissão da palavra, falando vida em todo instante, a todo momento. Isso tem que ser um hábito constante. Devemos, querido, perseverar na nossa fé. Devemos ser conscientes que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. E hoje nós somos curados, assim como nós temos convicção da nossa salvação, querido. Tenha convicção da sua cura, porque te pertence. Jesus Cristo, quando se entregou naquela cruz, ele fez, querido. Ele se entregou totalmente para que a vida chegasse a nós. Então receba, mantenha a sua fé, mantenha a sua cura, falando. Amém? E eu quero fechar, querido, fazendo uma oração. Se você tem algum pedido, se você conhece alguém, vamos ligar, porque nós vamos nos unir aqui em fé. Amém? Porque eu creio que Deus ouve as nossas orações e Ele responde. Senhor Deus, Pai Celeste, eu te dou graça, Senhor, por cada pessoa que está acompanhando, Senhor,
essa live. O Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe os corações, o Senhor sabe os pensamentos, Senhor. Aquilo que cada um está precisando de cura, Senhor, no seu corpo, eu declaro se manifestando agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, vida brotando dentro de cada um em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o conhecimento chegando até nós do que Cristo fez naquela cruz, para que hoje, Senhor, nós possamos viver nessa terra em novidade de vida, em cura divina, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor está tocando cada um no seu lar, cada um nas suas necessidades, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem em paz, um dia abençoado, boas novas chegando e Deus é conosco. Deus nos curou e mantenha-se firme, querido, na sua cura. Amém?